deixa eu só trazer uma informação de bastidor que é muito importante. Ontem, durante a live, vocês me alertaram que o Vilarón tinha sido demitido, né? Vocês, Nicola, Vilarón era o diretor de comunicação do Corinthians. Vilarón que trabalhou comigo lá no Diário de São Paulo, ele era o colunista do Diário, depois ele se muda para o Sport TV e eu assumo a coluna que pertence a ele lá no Diário. E o Vilarón estava trabalhando há anos com o grupo da oposição fazendo assessoria de imprensa, né? Do Augusto perdeu a eleição passada, aí essa eleição eles venceram, e aí, assim que eu soube da notícia, acabando a live, eu conversei com uma pessoa lá do Corinthians para entender um pouquinho melhor essa história. Por que o Vilarón foi demitido? O que aconteceu? O cara passou 6 anos trabalhando na divulgação, na candidatura, e com 4 meses ele é demitido, menos de 4 meses, o que aconteceu? Então eu vou usar esse espaço para contar com detalhes tudo que eu consegui apurar. O Augusto Melo se tornou presidente do Corinthians e um cara extremamente conhecido internamente lá no social, graças ao Rubão. O Rubão é que sempre foi muito mais conhecido do que o Augusto. Só que o Rubão tinha uma relação de muita proximidade com o Augusto, e o Augusto não tinha a rejeição que o Rubão tinha. O Rubão é muito popular, mas é aquela história do ame-o ou odeio, né? Então, assim, o Rubão começou a trabalhar no nome do Augusto, que era um cara desconhecido, e foi aos pouquinhos ganhando corpo, ganhando conhecidos, e se tornou um candidato real. O Augusto é eleito no fim do ano passado com um papel muito importante do Rubão, a ponto de o Rubão ter tido direito a indicar vários diretores. A indicação do diretor de comunicação Vilarón foi do Rubão, do diretor financeiro, do diretor jurídico. São pelo menos uns 4 ou 5 diretores com a participação do Rubão, porque o Rubão teve um papel muito importante na eleição do Augusto. O Augusto sabia disso. Mas, na primeira semana de gestão, já houve um desentendimento importante. A pessoa com quem conversei, ela não quis dar muitos detalhes sobre o que levou Augusto e Rubão a ficarem distantes. Eu suspeito que possa ter um pouco de vaidade, do Augusto se incomodar do fato do Rubão das entrevistas, ser o cara do futebol. Há quem fale também que a perda da negociação do Mateuzinho que foi contratado algumas semanas antes, quase havia sido contratado, e a interferência do Rubão acabou afetando o negócio. O mesmo aconteceu com o volante Christian, lá do Atlético Paranaense. E aí, todo esse contexto, essas várias situações que foram surgindo, os afastaram o Rubão do Augusto. O que o Augusto faz? O Augusto contrata o Fabinho com um único objetivo: limar qualquer poder do Rubão. Quando o Fabinho se torna um executivo de futebol, o Augusto determina internamente que todas as decisões e situações ligadas ao futebol tenham de passar pelo Fabinho e não pelo Rubão. Ele excluiu o Rubão. Então o Rubão segue com cargo de vice-futebol, o Rubão segue aparecendo nas fotos com os atletas na apresentação, mas todo o futebol está sendo tocado pelo Fabinho e, por consequência, pelo Augusto. E eu perguntei para essa pessoa, diante desse cenário, o Rubão é um cara muito enérgico, muito explosivo e tal. Eu perguntei para essa pessoa por que o Rubão não explodiu e foi embora? Por que o Rubão segue no Corinthians? E essa pessoa estava contando que foi o Rubão responsável pela auditoria, uma empresa muito grande que foi contratada, e o Rubão tem uma relação de muita proximidade com os caras que foram contratados, e a saída dele poderia atrapalhar esse processo de auditoria que está na fase final. Então o Rubão decidiu permanecer, mas parece ser questão de tempo, especialmente depois do anúncio da demissão do braço direito do Rubão, o Wagner Vilarón. Acho muito ruim para o Corinthians que já existe esse racha, acho muito ruim pro Augusto que a unidade dentro da diretoria deixe de existir, e se o Rubão de fato deixar o cargo e levar consigo todo o apoio dele, o Augusto pode passar a governar sem muito apoio, pode passar a ser minoria, inclusive, dentro do Conselho Deliberativo. Então, só alguns bastidores para vocês ficarem de olho em tudo isso, tá bom?